pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a essa live. Vamos aí nos preparando, né? Para falar aí sobre vítimas. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesa. Esperar alguns segundinhos para trocar meu óculos. Boa noite, boa noite. Oi, Bia, boa noite. Tava aqui elucubrando bastante sobre esse tema, né, de hoje, que é um tema que a gente, na realidade, também vem discutindo, né, e assim, é meio polêmico, né, aliás, eu acho que eu tenho escolhido uns temas meio polêmicos, porque às vezes quem entra ou depois vê o vídeo e vem comentar comigo, né, falar, mas isso daí parece que foi pra mim, né? Então é um pouco assim, né? Mas vamos lá, eu vou começar aqui a... Você tá me ouvindo, Bia? Quer entrar na câmera? Ah, então tá bom. Então tá bom. Você mandou um convite pra câmera ou não? É Bia, né? Bia. Tá aqui, bring them on camera. Você quer aparecer aqui comigo, Bia? Bom, eu vou então começar, Bia. Olha só, vamos bater um papo aqui sobre esse tema meio polêmico, como eu falei, do vitimismo, né? A gente se fazer de vítima, e eu posso falar um pouco assim com um certo pesar, né? Que eu muitas vezes eu me fiz sim de vítima e acho que até às vezes eu tenho essa tendência. Então, fazendo essa live eu aprendi muito sobre mim mesma, né? É, porque a gente às vezes não é que não pode reclamar da vida, né? Mas às vezes a gente abusa um pouco dessa ferramenta, né? Então, assim, eu penso, né? Será que vítima, né? Que a gente é vítima do destino, de uma pessoa, de uma situação, né? Eu estava pensando em colocar nessa live esse contexto, né? Então, todos nós, eu acho que mesmo a gente assume de vez em quando esse papel de vítima, né? O problema é talvez quando esse papel sai um pouco do controle, né? E passa a fazer parte de nós, né? Então, existem pessoas, às vezes, que se sentem culpadas também por tudo, né? Porque são vítimas permanentes, né? Vítimas permanentes de si mesma, né? E quantas vezes eu também já fiz isso, né? Então, elas sofrem de uma coisa um pouco mais crônica, né? Quando a coisa sai do controle e vira crônica, aí sim a gente pode dizer que é um desequilíbrio, né? Ou vai se tornando um problema maior, né? E também tem as pessoas, aquelas que se disfarçam, né? De falsas vítimas, né? E isso às vezes se dá de forma consciente ou inconsciente, né? Então, por exemplo, passa a simular agressões que não existiram, inventar situações, né? Sempre tem um chefe ou alguém que vai
ela vai criar uma situação para culpar os outros e de certa forma tira a responsabilidade de si, né? Então isso é um outro fator interessante para a gente falar, né, sobre o vitimismo, né? Né, vamos dizer assim, quando se torna crônica, né, ela pode sim levar a um distúrbio psicológico, mental um pouco mais profundo, né, e precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né. Então o modo de enfrentar o mundo, de ter uma visão pessimista da realidade, né, isso tudo produz vamos dizer, um desconforto, né? Tanto na pessoa que reclama como na pessoa que recebe a culpa, né? Porque tem isso também, tem aquele que dá e aquele que recebe, né? Então, em muitos casos, a pessoa ela abraça uma causa de ser vítima, né? E ela vai, vamos dizer assim, alimentando sentimentos negativos e aquilo vai virando uma bola de neve, né? E pode também se tornar o quê? Um ressentimento, uma raiva, né? Uma agressividade, né? Esse é o caso daqueles que não apenas se queixam das coisas, mas atacam os outros, né? Mostrando intolerância e invadindo o espaço do outro, né? Eu acho que seria esse o tema, né? Esse o termo, né? Vamos dizer assim. Isso, na realidade, de tudo acho que eu falar, a gente tem um pouco, né? Como eu falei, né? Então, uma das características, né, das vítimas, né, é sempre estar procurando alguém ou alguma coisa para colocar a culpa, né? E vão ser eternas vítimas, né? Sempre tem aquela atitude um pouco meio que desconfiada, né? Pensa assim, aquela pessoa tá agindo de má fé, ou tá fazendo alguma coisa pelas minhas costas, né? Ou então tem esse tipo aí, né? E aquelas queixas mesquinhas de sempre, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando dinheiro, tá faltando sorte, puxa, nada na minha vida dá certo, né? Então a gente tem essas coisas aí muito para trabalhar. E não é nada agradável você ficar ouvindo, né? Oi, Sueli, boa noite, bem-vinda. Estamos aqui falando de vítimas, né? Como a gente às vezes é especialista em se fazer de vítima, né? Mas quando isso passa um pouco do controle, aí vira um problema, né? E essas pessoas normalmente, né, as vítimas, elas acabam desenvolvendo assim uma hipersensibilidade. Então qualquer coisa que você falar vai ofender, vai magoar, vai chorar, né? Mas isso tudo é muito, né? Foge do natural, né? É como assim se fizesse uma tempestade num copo d'água, né? E uma outra característica também, elas são incapazes de fazer uma autocrítica que seja assim sincera, que seja verdadeira com ela mesma ou com as pessoas, né? Elas se convencem assim, eu não sou culpado de nada e o mundo é culpado de tudo, como eu falei, né? Toda desgraça que acontece comigo, a culpa é de alguém, né? Eu também. Eu também tô com saudade. Obrigada, Sueli, por estar aqui participando, né? E vocês aí também podem me interromper para fazer perguntas ou quiser fazer algum comentário, né? Se vocês aí se sentem que são um pouco vítimas de vítimas, né? Tem aquela pessoa do lado que só reclama o tempo todo, né? E normalmente a gente atribui isso aos velhinhos, né? Coitado, os velhinhos pagam a conta, né? Ai, velhinho só reclama da vida, né? Não é isso? Mas por quê? Porque eles não têm muito mais como chamar atenção. Olha para mim, me ama, conversa comigo, né? Então eles puxam para esse lado aí. Essa que é o grande desafio da idade, né? A solidão. Então isso leva assim a que eles possam ter esse sentimento, né? De ficar, né, se sentindo. Você sabe que eu tava na farmácia outro dia e vi duas velhinhas conversando
E já viu, né? Você ficar na fila esperando remédio, o que você vai ouvir lá? Só de problema e doença, né? Mas eu notei que uma das velhinhas estava muito assim, empinadinha, toda com postura, né? E a outra lá toda encolhidinha, tal. E começou a falar dos problemas, a falar da dor aqui, da dor ali, não sei o que. De repente a outra falou: nossa, mas eu também tenho isso, tenho aquilo. E aí começou uma disputa de quem tinha mais dor, quem sofria mais, né? E aí até que a primeira velhinha falou: olha, eu tenho uma solução, por que você não faz isso? Começou a dar umas dicas, né, para outra que estava ali. E ela não aceitava, tudo ela colocava um empecilho, né? Então, isso tudo é realmente um pouco de carência, né, da gente. Todos nós temos também momentos de carência que a gente quer chamar atenção. Às vezes até uma doença, uma dor, né? Eu tô com uma dor no pé, uma dor, sei lá, uma dor de cabeça, uma dor qualquer. Para quê? Para chamar atenção para você mesma, né? Ou do outro também, para dizer, olha, mesma coisa que os velhinhos, né? Tô aqui, fala comigo, me dá atenção. E às vezes para si próprio, né? Você é como se fosse assim uma autossabotagem, né? Vamos dizer assim. Então, essas pessoas, para essas pessoas, os erros e os defeitos dos outros são absolutamente intoleráveis, enquanto quando eles erram assim, foi só um errinho, né? Então, tem essa diferença na característica das pessoas que se vitimizam, né? Então, basicamente, a retórica dessa pessoa é desqualificar os argumentos do, vamos dizer assim, se a gente pode falar, né, adversário, né, e ter uma posição de vencedor, vamos dizer assim, eu sofro mais, eu sou o melhor e coisas desse tipo, né, colocando também as outras pessoas, diminuindo as outras pessoas, o problema das outras pessoas e tudo mais, né. Então, o que acontece quando assume o papel de vítima, né, é que a outra pessoa, vamos dizer assim, a palavra talvez seria fica autoritária, né? Fica aquela pessoa autoritária, sem empatia. E como eu falei, lá no topo da escala pode se tornar até agressiva, né? Dependendo do nível aí, né? Então, é mais ou menos nessa batida, né, que vai, porque não adianta discutir com a pessoa, né? Ela sempre vai criar uma confusão, ela sempre vai discutir com você e não querendo ouvir o que você tem para falar, né? É o caso da velhinha lá da farmácia, ela nem queria ouvir a solução que a outra tinha para dar, né? Então, mesmo que você apresente uma solução para o problema dela ou tente amenizar, é a pior coisa que você pode fazer, porque ela vai ficar, além de tudo, mais nervosa, até com raiva de você, né? Isso é o que mais ou menos acontece. Aquelas pessoas que onde vão só causa confusão, vamos dizer assim, né? Então tem uma certa manipulação emocional, né? E eles usam isso de forma estratégica, quer seja, como eu falei, né, no começo, conscientemente ou não, né? Então, quando existe assim, quando a pessoa conhece o outro, né, com quem está discutindo, ela vai saber exatamente as fraquezas do outro, aonde pegar e aonde, vamos dizer assim, se colocar mesmo como aquela maior vítima da situação, né? E isso pode ser, por exemplo, com um chefe no trabalho, um colega de escola, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai pegar para criticar, né? Porque, assim, se fazer de vítima é como se fosse um alimento, né? A pessoa precisa, ela cria uma dependência emocional até, né? E elas são muito habilidosas, né? Em lidar com as emoções. Mas é o que eu falei, nós mesmo, o que eu falei, eu me fiz de vítima muito, né? E fazer assim, pensar sobre essa live me fez pensar muito sobre mim mesma também, né? O quanto a gente tem que realmente se entender e se transformar para não deixar escalar coisas que às vezes são naturais, né, na vida da gente.
mas que de repente se tornam assim monstros, né? Vamos dizer assim. Então, todas as pessoas são vitimistas, vamos dizer assim, num certo momento, né? E principalmente mais nos momentos que a gente está carente, que a gente está sozinho, que a gente tem saudade, que a gente tem perdas, né? Nós temos a tendência de ficar com pena de nós mesmos, né? Eu vou me trancar no quarto, hoje eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, né? Eu sou a pessoa mais coitada do mundo e mais infeliz, né? E isso faz parte, né? É o que eu falei, tudo tem um grau, né? Para que comece a se tornar um problema crônico, uma depressão ou algo assim, né? E é importante a gente aí também se evitar um pouco, né, esse tipo de pessoas, porque vira uma negatividade tão grande. São aquelas pessoas que entram no ambiente e todo mundo fala, ih, chegou, chegou aquele ali, né? Porque as pessoas já vão até perdendo a paciência, né? E isso é muito, muito triste de ver, né? Uma pessoa sendo excluída e tudo porque tem esse tipo de problema, né? Mas normalmente, como tudo na vida, né? A gente tem um problema, mas a gente não quer ver, não quer se transformar, não quer sair da nossa zona de conforto, né? E o vitimista, ele não sai da zona de conforto mesmo, não sai. Ele tem essa tendência a achar que tudo tá perfeito, tá certo, e que ele sofre, é vítima do destino, é vítima do karma, é vítima seja do que for, né? Então é uma reclamação constante. Eu não paro no emprego, tem sempre alguém chato, né? Eu já não consigo, né, ficar no emprego. Aí você vai ver, o problema será que é o emprego? Por que será que todo emprego, durante a vida toda que essa pessoa esteve, tinha algum chefe problemático ou algum colega que perseguia, né? A gente ouve falar muito disso, eu já ouvi também falar muito disso, né? Então, a gente precisa entender um pouco, né, essas pessoas, né? Aí fica aquela pergunta, né, que não quer calar, né? Essa pessoa pode estar realmente, às vezes, passando por uma situação e só querer desabafar, né? E aí? E aí que eu falo, é normal isso, né? É muito normal isso, né? Mas o que a gente deve evitar, e mesmo quando a gente tem que lidar com alguma pessoa assim, é entender os limites, né? Até onde vai o limite, né? Da reclamação, até onde vai, porque não faz bem nem para a pessoa que ouve e nem para a pessoa que recebe, né? Aquela, né? Claro que isso não quer dizer que a gente não tem que dar o ombro amigo, ajudar as pessoas. Você vê que às vezes a gente passa por situações, momentos muito difíceis na vida, né? E isso não tem nada a ver com esse tipo de vitimização, né, que eu falo, que é o tema, né, da live. A gente tem sim que dar o suporte, né, para as pessoas nos momentos mais difíceis de dificuldade, mas tem que entender um pouquinho do ser humano, né? Esse que é o objetivo, né, desse tema, é ouvir um pouquinho do que aquele ser humano tem para te falar. Aquele momento de dor, você entender a dor do outro e ajudar na superação de uma certa maneira, né? Já imaginou, a pessoa às vezes está passando por um momento tão difícil e a gente, às vezes, se tivesse nessa posição de ser uma vítima, ia querer ter um problema maior do que a pessoa, e não é nem real, né? É aquilo que você forma aquela ideia de sofrimento para ser mais do que a pessoa que realmente está passando por um problema, né? Eu já tive pessoas, né, assim, e de querer aumentar tudo, né? Acho que todos nós, né, já convivemos com pessoas assim, ou às vezes até, desculpa, em certos momentos nós agimos assim também, né? Então, a gente nem sabe quem sofre mais, né? Se é o injustiçado ou se quem é o perseguido, né? Nessas situações, né?
E assim, quando eu sou vítima de alguma coisa, eu acho que o que eu posso falar é quando, né, por todos esses anos aí de terapia e tudo, né? Quando a gente é vítima de alguma coisa, é porque a maioria das vezes a gente não assume as nossas responsabilidades, né? É o que eu falei, a gente fica na zona de conforto, ninguém sofre mais do que eu. Hoje, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, a gente tem que entender que não existe ganhos secundários, né? Porque quem normalmente se faz de vítima sempre tem, ou acha que tem, né, um ganho secundário, né? Eu nem sei se é Freud que falava nessa expressão de ganho secundário, né? Mas é uma expressão muito certa, eu acho, né, no meu modo de ver, né? A gente sempre quer ganhar alguma coisa sendo vítima, né? Ou como eu falei, ou atenção, ou ganhar uma aparente superioridade, né? E isso tudo não faz bem, né, para o ser humano, eu acredito, né? Eu acredito que não faz bem, né? E aí a gente vê, né? Como é que a gente pode... Bom, a gente sabe identificar, claro que a gente sabe identificar um vitimista, né? Mas o que a gente poderia fazer para ajudar, né? Acho que essa é o maior, né? Abraçar a causa com mais equilíbrio, com mais não virar as costas e falar, você é um chato e não quero saber de você. Às vezes você pode ajudar de uma certa maneira, indireta, né? Mas é bem complicado, porque normalmente eles não assumem, eles têm um mundo muito particular, né? Acaba sendo um mundo muito particular, coisas que vêm às vezes lá da infância, né? E, normalmente são pessoas que sofreram muito na mão de alguém, né? Foram muito cobradas na infância. Essa infância que eu falo é a infância até os 7 anos de idade, né? Do nascimento até os 7 anos, que é onde a gente pega tudo do meio, né? Onde a gente é esponja do meio. Então, se você tem pais abusivos, ou aquele pai que grita muito, que te humilha, que você se sente, né? Isso tudo fica muito guardadinho ali, né? E os vitimistas, eles vão tirando da manga essas coisas, né? Esses sentimentos que ficam ali reprimidos, né? E é muito, não vou dizer que é triste, mas é muito desafiador, né, para nós, tanto para quem convive, como eu falei, como para quem é a própria vítima ou se faz de própria vítima na realidade, né? Porque a maioria das vezes é uma situação irreal criada no seu mundo mental, né? Onde vive atrás das tragédias, né? A vida é uma eterna tragédia grega, vamos dizer assim, né? Então, é muito bom que essas pessoas convivam com pessoas otimistas, pessoas equilibradas, mas normalmente é o oposto, eles vão procurar aquelas pessoas onde eles podem sensibilizar, né? Se você chegar e ter uma atitude mais autoritária sobre a pessoa, né? Falar, não, você tem que ir à luta, tem que buscar uma solução, né? Ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum, e não vai levar a lugar nenhum mesmo, né? Mas existem estas contradições, né? Quando a pessoa é vitimista. Infelizmente, oi, Rê, boa noite. Então, existe essas coisas assim, né? Que nós devemos considerar quando a gente trata desse assunto, né? Por que eu trouxe esse assunto, né, na realidade, para hoje, para nossa discussão? É porque é tão comum isso e é tão pouco, não é que não é notado, mas é pouco entendido, né? A gente simplesmente aceita e fala, você é muito pessimista, você é muito chato,
mas a gente não entende aquele ser humano, né? O que ele pode estar passando e o porquê que é tão difícil para que se estabeleçam mudanças, né? Toda mudança na vida tira a gente da zona de conforto, né? Toda mudança traz uma necessidade de que nós possamos assumir a responsabilidade sobre a vida, né? Não é deixar a vida levar simplesmente, mas a gente assumir as nossas responsabilidades, tomar atitudes, né? E isso não é para qualquer um, né? Fala sério. Não é para qualquer um, é difícil. É difícil a gente realmente olhar a vida, encarar os problemas, né? E entender o quanto a nossa mente é muito poderosa, né? O quanto a nossa mente, ela dita, né? Aquela força divina que existe dentro de nós, né? E a gente, se entendesse isso, nós passaríamos a não ter tanta pena, né, de nós e assumirmos mais as nossas diferenças, as nossas responsabilidades e entender que para cada ação existe sim uma reação, né, em igual proporção, vamos dizer assim, né. Então, sair da zona de conforto é muito bom, é uma solução implacável, né? E super necessária para quem se coloca nessa posição de vítima, né? Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas a pior coisa que pode acontecer é você passar a mão na cabeça e falar: não, filhinho, não, fulano, tá tudo bem. Isso, e não vai ajudar muito, muitas vezes. Às vezes a pessoa precisa daquele choque, sabe? Aquela voz de autoridade, mas é como as nossas avós falavam, né? Um tapa com luva de pelica, né? Ter uma certa sensibilidade para lidar, né? E isso eu acho que é o que está faltando hoje no mundo, né? Uma sensibilidade, um entendimento entre as pessoas, um relacionamento mais se importando com a dor do outro, né? A gente muitas vezes olha para nós, olha para nossa situação e a gente não vê quantas coisas estão acontecendo e que nós podemos mudar, né? E só tem uma coisa que pode mudar o mundo, esse caos em que a gente está vivendo nessa época desafiadora, que aliás me fala, não tem uma época, acho, né? As nossas bisavós já falavam isso, nossos avós e nossos pais, e nós agora vivendo um mundo caótico, né? Mas acho que o único poder maior realmente que a gente pode oferecer para as mudanças que o mundo precisa é o amor, é a solidariedade, é o entender a dor do outro. Eu acho que isso é o que eu mais tenho aprendido nesses últimos, né, esses últimos tempos aí, né, que eu estou me trabalhando também para que possam ocorrer transformações, né, e ter um cuidado, um amor por nós mesmos, que é a única forma da gente amar o outro ser humano, né? É ter um amor maior por nós mesmos, cuidar da gente e identificar essas atitudes que a gente tem, né? Para que nós possamos, através da nossa transformação, e eu já fiz uma live sobre transformação, né? Através da nossa transformação, transformar o mundo, transformar as pessoas de uma forma mais positiva, né? Então, nada de passar a mão na cabeça, nada de proibido passar a mão na cabeça. Mas é o que eu falei, é importante sim ter autoridade, dar amor, dar carinho, dar compreensão, né? E entender que aquela pessoa não é chata, não é negativa porque ela quer, é porque ela aprendeu aquilo, né? Então, até que uma força maior ajude ela a se transformar, e essa força maior parte da vontade dela, né? Ninguém pode tirar ou colocar nada no outro, né? Então, a gente tratando com respeito, né?
a gente consegue ajudar de certa maneira e se proteger, porque também ninguém merece ficar ouvindo uma pessoa falando coisas negativas o tempo inteiro, né? É muito bom a gente ter um colinho, ter um ombro amigo, como eu falei, né? Mas sem passar dos limites, né? Sentir a sua dor, sentir o luto, né? Porque toda dor é um trauma. A gente pode considerar como se fosse um luto, né? É como às vezes a gente perder um pedacinho de nós, né? Mas quando a gente olha sobre uma outra perspectiva, a gente vê que a gente não está perdendo nada, né? Que todos os pedaços estão no lugar certo, eles só precisam se ajustar a uma realidade que parta a partir do nosso sentimento interior muito grande, né? Na nossa vontade de se transformar. Gisele tá aqui, né? A Bia, a nossa, né, mentora, a Ana, sempre fala, né? A mente... o coração liberta o que a mente escraviza, né? Acho que isso é a frase mais forte que eu já ouvi na minha vida, e tudo eu coloco isso, né? O coração liberta o que a mente escraviza. Então a gente precisa realmente se libertar através do amor, ter o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a partir daí a gente começa a visualizar um mundo diferente, né? Um mundo de mais equilíbrio dentro de nós, né? Pois é, a Ana, né? Eu acho que eu poderia trazer aqui muitas frases dela, né? Profundas, né? Mas eu acho que essa foi a mais impactante, né? Praticamente toda live que eu for fazer, eu poderia colocar essa mesma frase, porque ela tem uma conotação muito profunda, né? Então, o primeiro passo, assim, que a gente pode dizer mais, né? Mais para a gente enfrentar essas situações, é entender o porquê, né? E a gente já falou aqui o porquê que essa pessoa assume esse papel de vítima, né? Resistir aos ataques, porque ela vai te atacar, ela vai te perturbar, vai tirar a sua paz, né? E não entrar nesse jogo de bater boca, nada disso, porque não existe assim nada, vai passar sem ela assimilar nada do que você está falando também, né? Isso eu acho que eu falei também nos relacionamentos tóxicos, né? Mas oferece sim as soluções. Seja autoritário, fala, olha, você tome atitudes que vão te levar a não sentir essa dor, a não se sentir mal, a não ter, vamos dizer assim, pessoas pegando no seu pé, o que for a situação, porque é das mais diversas que a gente ouve cada coisa, né? Tem muitas. Mas... E não deixar que aquilo te atinja, né? Aquela enxurrada de negatividade, vamos dizer assim, né? E porque a gente também, é o que eu falei na outra live, a gente não pode afundar junto com as pessoas, né? Nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio, a nossa fortaleza, oferecer ajuda, mas estender a mão. E quem quer ajuda real vai realmente querer se transformar, vai procurar se entender, né? Ou então vai virar uma pessoa eterna, aquela que a gente chama, vai virar um velho ranzinza, né? Não vai mudar, né? E eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu não acredito que pau que nasce torto morre torto, não. Todos nós temos a oportunidade. Às vezes as pessoas não querem mudar, não tem como. Nós temos um sistema de crença muito forte, né? Que nos limita. Então é muito importante, assim, porque o vitimista, ele também se sente injustiçado, né? Ele se sente injustiçado de uma forma, às vezes, até irreal, como eu falei, né? Então, o nosso suporte é fundamental para qualquer pessoa e para nós mesmos, né? Quando a gente vê que tá todo dia reclamando, todo dia se fazendo de vítima, não, olha para si e fala, não, o que é que eu tenho que mudar na minha vida?
por que que eu estou vivendo uma situação tão caótica, né? E a partir daí tomar o controle das coisas, né? Da sua atitude, das suas ações, porque ninguém colhe arroz se plantou batata, né? Não tem como. Então, se a gente está numa situação na vida, por mais difícil, olha, eu posso falar isso de carteirinha, por mais difícil que seja, olha para dentro de você e fala o que é que eu posso fazer para mudar, o porquê que eu estou criando essa realidade para mim. Não é castigo de Deus, Deus é a perfeição, é a abundância, é a prosperidade. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver por que que nós estamos quebrando esse equilíbrio do universo, né? Por que estão se apresentando situações? Tudo tem uma solução, tudo tem uma solução, né? Nós não somos vítimas que, né, somos jogados lá nas covas do leão, não, nós temos as nossas ferramentas, as nossas armas para enfrentar a situação. Se a gente vai ganhar ou perder, depende do quanto a gente se empenha, do quanto a gente se dedica para nós, para o nosso crescimento, né? O quanto de amor a gente tem para dar para nós mesmos, né? Para que a força interior possa refletir do lado de fora, né? E ajudar a gente a superar essas dificuldades, né? Então, voltando para o vitimista, né? Ele vai, é como se fosse uma guerra, né? Ele vai encontrar alguém que vai tocar em algum assunto e ele vai cada vez mais tentando ser sempre mais pobre, mais doente, mais triste, mais infeliz, mais perseguido, seja o que for, né? E isso é do ser humano, né? É de todos nós, né? Ninguém tá aqui para julgar, muito pelo contrário, né? O julgamento nos faz vítimas de nós mesmos também, do nosso egoísmo muitas vezes, né? Então, cabe sim a gente ser solidários, ter compaixão, sentir a dor do outro, como eu falei, e oferecer ajuda, oferecer as soluções, né? Eu acho que esse tipo de atitude é que engrandece o ser humano, né? Esse tipo de atitude é que traz o crescimento, né? Que faz parte das relações humanas, né? Mas acho que todos nós temos essas histórias aí para contar, né? Um outro lugar que a gente vê muito isso é se você vai num veterinário, por exemplo. Você levar o seu cachorrinho, né? E aí você tá ali e, nossa, é uma desgraça atrás da outra, porque primeiro começa com o assunto do sofrimento daquela situação que é real, né? E termina aí nas piores coisas que pode acontecer, porque cada um vai puxando, vai querendo ser mais injustiçado do que o outro, vai querer ser mais sofrido do que o outro, né? E o problema, claro, o meu tem que ser maior, né? Então, para os vitimistas é mais ou menos assim que acontece, né? Mas a falta de atitude é que dá uma conotação maior para que a vítima se manifeste, né? Vamos dizer assim. Eu estou aqui no meu cantinho e tudo no meu mundo não sai desse cercadinho, né? Dessa zona de conforto. Um pouco isso, né? Mas não sei, alguém aí de vocês tem uma situação para comentar de vitimismo, ou já teve uma experiência assim de pessoas muito negativas, né? Provavelmente acho que não tem um ser humano que não tenha, né? Porque a negatividade eu acho que é a nossa maior, né? Nesse mundo que a gente vive, né? Um mundo de, né?
vamos dizer assim, expectativas, de cobranças, mas de poucas soluções, de poucas atitudes que nos engrandecem, né? Eu tenho aqui solicitação para falar na câmera, foi sem querer, vocês, Rosa? Faz um ok que eu ponho você para falar, Rosa. Rosa Souza. Não é não? Foi engano? Gi, quer falar? Alguém acena aí a mãozinha, tá? Porque eu, não, para tecnologia, não sei muito não. Mas enfim, eu acho que era essa mensagem, né, que eu queria passar sobre os vitimistas, né? A gente então vamos nos reforçar aí com muita neutralidade, aceitação, respeitar o ponto de vista alheio, né? A gente vê hoje um mundo tão dividido, né? Divisão na política, por exemplo, um puxa daqui, outro puxa de lá, divisão de classes sociais, divisão, né? A gente vê que o mundo está sendo levado a se dividir, né? As pessoas vão tendo opções diferentes e brigam por coisas que, né? Quando o respeito ao próximo é que deveria imperar, né? O entendimento do próximo, né? Na diferença do pensar, do viver, das opiniões, né? Porque na realidade, assim, sobre o ponto de vista, por exemplo, né, do gráfico da vida, que é o que eu trabalho, ou, né, na minha forma de ver, o certo e o errado não existe na realidade, né? Cada um tem a sua visão. Então, nesse ponto de vista, não existe. Então, para que brigar, né? Basta respeitar, né? O vitimista, ele tem um pouco também dessa característica, né? De impor, né? E assim, sempre vai também, né, brigar, falar, discutir e não quer sair por baixo, né? Então no fim ele encerra a conversa mais ou menos assim, né? Não, bate no ombro, você é meu amigo ou minha amiga, tá tudo certo, por mais que eu fale você não vai me entender mesmo, né? Então deixa pra lá, ou coisas assim, né? E, né, onde que tá o ponto, né? O ponto de realmente de equilíbrio. Eu acho que o que tá faltando muito nesse mundo hoje é o se relacionar, né? Se relacionar no sentido de respeito ao próximo, respeito às opiniões, respeito às características, às diversidades, né? Tudo isso tornam as pessoas mais afastadas de si, né? E é por isso também, isso incentiva muito o desenvolvimento de vitimistas, né? Numa convivência social. Por quê? Porque eles vão buscar preencher aquela carência, né? As pessoas querem, vamos dizer assim, chamar atenção, né? Em muitos dos casos a gente vê muitos jovens, né? Muitas pessoas, é um tema muito difícil da gente falar, né? Sobre os suicidas, por exemplo, né? Muitos nem vão até o limite, né? De cometer uma atitude dessa, mas assim, é para realmente chamar atenção. Olha, eu existo, tem alguma coisa errada, né? Claro, é um tema muito complexo, né? Mas só falando assim mais ou menos por cima, que acontece muito isso, né? Hoje as famílias estão mais afastadas também, né? Então o nível de carência aumenta muito, né? A solidão entre as pessoas, né? Você vê que é o que eu estava falando no começo da live, né? Por que na terceira idade, né? Ou um pouco mais avançada,
as pessoas idosas têm mais essas características, né? Para chamar atenção realmente, né? Se fazer de vítima, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que também olhar muito é essa parte de doença, né? De reclamar de doença, falar de doença, porque acaba se manifestando também, né? A gente sofre às vezes uma dor física que não é real, não é real, a gente cria aquilo, né? Ou para nós mesmos nos fazemos de vítimas com nós, ou para chamar a atenção do outro, né? Então, isso é um outro ponto também que a gente deveria considerar, né? Então, é aquela frase assim, né? Vitimistas, parem de viver a vida dos outros, viva a sua vida, né? É um pouco duro falar isso, né? Mas é isso, é olhar para si, viver a sua vida, tomar atitudes, assumir a sua responsabilidade sobre a vida, sobre os problemas, né? Que todos nós temos. Não existe perfeição nesse mundo. Se existisse, a gente não estaria aqui, né? Estaria num mundo diferente, né? Mas entender que tudo isso é projeção, sim, da nossa mente, que nós temos o poder de mudar, de ajudar o próximo, mas ajudar a si mesmo é o primeiro passo, né? Entender a si mesmo, né? Então, alguém outro dia me falou, né? Mas isso, você agir assim é você ter sangue de barata. E eu não tenho sangue de barata, ninguém tem que ter para aturar uma pessoa assim, né? Não, ninguém tem que ter sangue de barata, não. Né? E nem precisa conviver também ou nada, é o que eu falei, use da sua autoridade para que aquilo não atinja, né? É fácil falar? É fácil agir? Nem sempre, mas a gente vai criando o oposto daquela negatividade, né? E aquilo vai uma hora se transformar, né? Tem um ditado lá, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acredito que sim, né? Nada existe para sempre, tem que ter uma transformação. E uma hora vai dar o clique, né? Uma hora vai dar o clique. Se não dá na pessoa, pelo menos aquela pessoa está servindo de instrumento para a nossa transformação, né? Quando você olha e você identifica isso, né, numa pessoa, você vai, ou em você mesmo, você vai querer se transformar, porque a sua percepção vai ficando mais apurada, né? Quando a gente busca esse autoconhecimento, nós vamos ficando com a percepção mais apurada, né? Da vida, das pessoas e do que nós viemos aqui realmente fazer, né? Não se acomodar. É como, né, sentar em frente à TV e você ficar o dia inteiro olhando para aquela tela e a vida tá correndo, tantas oportunidades, né? Estão acontecendo no mundo e a gente ali naquela tela deixando a vida correr, o mundo passar, né? Reclamando da conta para pagar, reclamando, né, da dor aqui, reclamando, e a vida passa, né? Quando a gente olha para trás, o que é que a gente vai levar, né? De real, de tudo isso. Então, acho que cada dia é isso, é uma sementinha do bem. A cada dia a gente vai entendendo o outro de uma forma tão amorosa e a gente começa a partir de nós, né? Quando você levanta e você olha para você, né? E fala, nossa, eu tô aqui, tô vivendo, né? É um dia, quantas oportunidades naquele dia, né? Quantas pessoas vão passar, quantas situações, quantos desafios, né? E é uma atividade do universo, né? O universo está sempre em movimento, está sempre expandindo, né? E nós não somos diferentes, nós somos esse universo, né? Então a nossa expansão é fundamental no nosso processo de evolução, né? E a nossa contribuição.
né? Então, nada aí, quando perceber que a gente está sendo vítima, ó, deleta, muda o pensamento, muda a atitude, muda a sua postura, né? Muda o seu sentimento, né? Ninguém precisa ter pena de ninguém, ninguém precisa ter pena de si mesmo, né? É o que eu falei, às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente tem, mas passa, vem e vai embora, né? É o que eu falei, é igual um luto, você vive aquilo e depois solta para o universo, né? É mais ou menos isso. Então, não sei, alguém aí gostaria de falar, gostaria de dar uma opinião aí sobre o tema, né? Antes da gente encerrar, manda a mãozinha aí para mim. Eu não sei nem como é que faz, mas eu vou trazer aqui vocês para participar. Isabel, tudo bem? Eu acho que eu não consigo ver, né, as pessoas na realidade, então eu não sei tudo quem que tá, quem não tá. Ninguém quer falar comigo, não. O que a gente vai falando, né, na realidade, é como se fosse um momento de inspiração, né? Eu acho que é por isso, né? Quantas lives eu fiz aqui sozinha, mas a coisa é uma inspiração e a gente vai se envolvendo naquele mundo, né? Naquele universo mental, né? Obrigada, Bia. Obrigada. Eu também achei interessante, né, esse tema aí. Se vocês tiverem sugestões para outros temas, né, eu estou tentando fazer lives todas as quartas-feiras. Ontem eu não pude fazer, né, então ficou para quinta-feira. Mas para dizer a verdade, eu acho que quinta-feira é o melhor dia, né, do que quarta. Então esse mesmo horário aí eu vou estar tentando. Talvez na próxima quinta-feira, né? Muitas vezes, às vezes as pessoas veem as lives depois e aí vem me comentar alguma coisa. A partir daquele comentário, eu vou pegar uma frase ou vou pegar uma palavrinha, aí aquilo acaba se tornando, né, uma live. Tem muitas coisas para a gente falar, né? O que é interessante para que nós possamos aí seguir de mãos dadas, né? Nesse processo aí de viver essa experiência, né? E você vê que essa ferramenta, né? É muito interessante porque a gente está nesse momento aqui conectado, né? E com certeza outras pessoas se conectam e esse vídeo fica ali, e cada momento é um momento presente, né? Isso é bem interessante. Mas vamos lá, nada de se fazer de vítima, vamos se fortalecer, vamos, né, olhar para a vida, encarar os problemas, as dificuldades, pensando assim, nada disso existe. Nada disso realmente existe. A gente tem o poder de realmente fazer aquilo, olha, desaparecer. Eu falo isso com convicção e é assim que eu me fortaleço a cada dia aí nos desafios que eu tenho para superar, né? Como todos nós. Mas a vida aí é muito linda, muito maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade aí de vocês terem participado dessa live comigo, né? Eu vou encerrando por aqui, mas encerrando assim com um abraço em cada um aí desses corações que estão aqui, né, participando. E depois, se vocês quiserem ver a live do começo, quem não pegou, vai ficar aí no Facebook, tá bom? Vai lá, o meu abraço então, desconectando, mas só pela live, tá? O coração tá sempre conectado. Então a gente estamos junto, pessoal. Uma boa noite aí para todos, tá? Obrigada, Bia, obrigada. Ficam com Deus aí todo mundo, uma noite feliz. Tchau, tchau.